manobras em ombro estão bem relacionadas à avaliação do manguito rotador. O manguito rotador, basicamente, ele é composto dos seguintes músculos e tendões: subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Sendo que os movimentos, os testes, são exatamente voltados para esses grupos musculares. As manobras relacionadas ao supraespinhal são as seguintes. O primeiro teste é o teste de impacto de guia. O paciente com o braço nessa posição de extensão, é realizada uma elevação súbita do ombro, do membro, sendo observado uma dor, na topografia de ombro. Uma outra manobra que pode ser realizada é o teste de Yokun. Importante não só na tendinopatia de supraespinhal, mas também nas artroses acromioclaviculares, em que é solicitado que o paciente eleve o membro nessa posição, notando dor na região do ombro. Existindo também mais duas manobras. A manobra seguinte, que é a manobra mais específica para ruptura tendínea, é o teste de Job, em que o paciente é colocado na posição de supinação da mão, é tentado a elevação do ombro contra a resistência do examinador. Se o paciente tem a limitação e a redução de força na elevação de um dos membros, isso pode sugerir algum grau de ruptura do tendão supraespinal. E a última manobra a ser explicada para o ombro é a manobra, o teste de impacto de Hawkins-Kennedy, em que é feita uma flexão do cotovelo, uma discreta rotação em ombro, e é feito pelo examinador a seguinte manobra, tentando gerar um impacto no ombro do paciente. Uma manobra importante para a avaliação do tendão subescapular é o teste de Gerber, a manobra de Gerber, em que o paciente é feito da seguinte maneira: rotacionado o ombro do paciente, colocado o dorso da mão em encontro com as costas do paciente, e aí é pedido para o paciente que faça uma manobra de rotação interna contra a resistência do examinador. Esse tipo de teste, sendo positivo, irá reproduzir dor no ombro examinado. Uma outra manobra, agora para se avaliar o redondo menor e o infraespinhal, que são os tendões associados à rotação externa do ombro, temos a manobra, o teste de Patt, que é basicamente o paciente com uma discreta elevação do ombro, flexão em cotovelo, e o paciente vai tentar realizar a rotação externa contra a resistência do avaliador. Essa manobra sendo positiva é verificado basicamente dor na topografia do ombro examinado. Dando sequência ao exame físico osteoarticular do ombro, existem testes que não estão relacionados ao manguito rotador, entretanto, são fundamentais na avaliação do ombro, mais especificamente na avaliação do bíceps, do cabo longo do bíceps. E o primeiro teste é o teste de SPEED, ou Speed Palm Test, em que o paciente é colocado uma extensão do cotovelo, é solicitado ao paciente que tente elevar o membro com a resistência do examinador. O teste sendo positivo irá promover dor no ombro acometido. Temos também um outro teste, que é o teste de Ergasson, em que é feito uma flexão do cotovelo do paciente e o paciente ele vai tentar um movimento de supinação
contra a resistência do examinador. Tudo isso visando promover estresse no bíceps, mais especificamente no cabo longo do bíceps. Logicamente, o paciente em que apresente esse teste positivo irá apresentar dor na topografia do ombro, mais especificamente na topografia do bíceps. Dando seguimento ao exame físico osteoarticular do membro superior, no tocante a cotovelo, importante a observação se existe algum abaulamento mais relacionado à região posterior do cotovelo, que possa sugerir uma bursite olecraniana, e outras patologias também presentes no cotovelo, que é a epicondilite lateral. Então, é tentado a palpação do epicôndilo lateral e também do epicôndilo medial. Logicamente, do epicôndilo medial irá sugerir uma epicondilite medial, enquanto na parte lateral, uma epicondilite lateral. Existindo também algumas manobras ou testes relacionadas à epicondilite. O primeiro teste, visando a avaliação do epicôndilo lateral, seria o teste de Cousins e o teste de Mills. O teste de Cousins, o paciente coloca o ombro, o cotovelo, o punho, na posição a 0 graus em relação ao antebraço, e é solicitado ao paciente que realize a extensão do punho contra a resistência do examinador. A manobra sendo positiva, o paciente haverá de apresentar um desconforto ou dor na região extensora do antebraço, com irradiação até o epicôndilo lateral. Essa mesma manobra ela pode ser sensibilizada através do teste de Mills, em que o paciente já permanece com a mão fletida e é tentado uma extensão contra a resistência do examinador. O processo semelhante também é tentado no epicôndilo medial. Entretanto, no epicôndilo medial é realizada a flexão do punho. A mão é colocada nessa posição, é tentada uma flexão do punho, e a manobra sendo positiva é observada um desconforto ou dor na região flexora do antebraço, ou seja, na região anterior do antebraço, com irradiação para o epicôndilo medial. Lembrando que essa manobra pode reproduzir dor apenas nos epicôndilos ou apenas no grupo muscular. Continuando com o membro superior, temos também o teste de Finkelstein, em que o paciente é colocado de uma maneira uma flexão do polegar, é fechado a mão do paciente e é feita uma manobra súbita no punho do paciente, tentando promover o estresse nos tendões chamados abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar, definindo o que chamamos de uma tendocinovite de Kervan. Para fechar o exame físico do membro superior, é importante a avaliação da musculatura da mão, avaliando a musculatura tenar, se existe alguma atrofia tenar, alguma atrofia de interósseo. E os testes interessantes a serem realizados são os testes para a pesquisa da síndrome do túnel do carpo, em que é solicitado ao paciente que permaneça pressionando os punhos nessa posição por 1 minuto. Se o paciente sentir algum grau de parestesia, que pode se estender da metade do quarto quirodátilo ao polegar, esse teste ele é considerado positivo, teste de Fowler. E existe também o teste de Tinel, em que é feita uma percussão no punho do paciente, de modo a reproduzir um mecanismo de parestesia na área também já referida no teste de Fowler, caracterizando o que chamamos de síndrome do túnel do carpo. Muito importante também na avaliação da mão, a avaliação da força muscular, no aperto de mão do paciente, no tocante a avaliar já a repercussão
de uma possível síndrome do túnel do carpo.